Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de situar um pouco esse trabalho, né, que foi desenvolvido junto com o professor, com a supervisão do professor Marcos. E o diálogo com o grupo, acho que foi bastante profícuo, né, junto com o professor Dimas, com a professora Cláudia Poncioni e com os colegas também, né? Então, agradeço a todos, agradeço também aos ouvintes e vamos lá. Bom, o título da apresentação é Uma verdadeira estrela de luz nas trevas deste tempo e deste lugar. A correspondência é de Otto Maria Carpo a Gilberto Freire. Bom, a leitura da correspondência do ensaísta Gilberto Freire revela em muitos momentos uma postura irreverente, tensionando a escrita de natureza subjetiva, de modo a agregar características lúdicas, irônicas e até sarcásticas, na medida em que se afasta de uma linguagem pautada exclusivamente pela denotação, pela expressão ou pelo pragmatismo comunicacional. Aqui eu vou fazer uma espécie de breve panorama aí, enfim, das linhas interpretativas, né, que eu fui explorando ao longo do pós-doutorado. Assim, para Freire, cartas, em linha semelhante a outras formas literárias como perfis biográficos, diários, memórias e crônicas, podem participar, em medida variável, do universo da criação literária, o que fica patente seu diálogo epistolar, por exemplo, com os amigos Manuel Bandeira e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Gostaria de remeter aqui brevemente ao livro O Espaço Biográfico da estudiosa argentina Leonor Arfuc, que apresenta, em perspectiva de abordagem da biografia de formas afins, situando especificidades textuais e observando como essas progressivamente caminham numa complexa urdidura de um espectro que vai da tradição à inovação, de modo a permitir uma imbricação decisiva das dimensões públicas e privadas numa época da proliferação dos meios de comunicação de massa. Apesar de Arfuc analisar fenômenos que seriam recorrentes em fins do século XX, sua reflexão leva-nos a observar como Freire, desde as cartas de juventude, que nos são conhecidas, como ele, de certo modo, coloca-se a meio caminho entre tradição e espetacularização performática, entre pragmatismo e ficcionalização, entre transparência e opacidade, participando do seu tempo e permitindo antever paradigmas que se consolidariam, sobretudo, na pós-modernidade. Procurei discutir essas características, por assim dizer, híbridas da linguagem de Freire, em outras oportunidades. Agora, eu acho que o tom é um pouco diferente. Gostaria de explorar caminhos interpretativos que destacam, de outro modo, inclusive lacunas, costurando sentidos dispersos, também em textos ensaísticos e cronísticos que podem dar pistas para compreender significados nem sempre esboçados nas cartas legadas à posteridade. Nesse contexto, o conjunto trocado por Freire com o crítico literário Otto Maria Carpo desafia por uma série de questões, mas menos por sua natureza propriamente literária ou polêmica, e mais por sugerir a construção de paradigmas de crítica e interpretação que se consolidariam nas décadas que se seguem, né? A partir da década de 40, sobretudo, quando essa correspondência acontece. Assim, é possível notar que os circuitos comunicativos ensaiados por Freire permitiram construir e sustentar a imagem de um intelectual público comprometido com a expressão cultural, literária e artística, pode-se dizer de feição progressista no contexto das décadas de 1930 e 1940. Ao longo da década de 1940, a amizade epistolar com o intelectual austríaco refugiado Otto Maria Karpfen, que adota Otto Maria Carpo após a chegada ao Brasil, bem comprova a abertura do brasileiro, né, de Freire, para estabelecer uma amizade como construção dialógica baseada na estima intelectual. Vale recordar brevemente o quadro da vulnerabilidade de Carpo em seus primeiros meses em solo brasileiros, nas palavras de Alceu Amoroso Lima. E Alceu vai dizer numa entrevista: situando logo a chegada, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a chegada de Carpo no Brasil. Parte ele para Curitiba. Passados uns 10 dias, recebo uma carta de Carpo, que só não era injuriosa porque era de uma violência.
É para isso que serve essa falsa caridade dos católicos? Venham aqui ver o que me ofereceram. Não há nada aqui, nem ambiente, nem situação, nem coisa alguma. Isto é uma falsidade, é uma impostura. E diz ao seu: mas vim a compreender o que era um homem abatido pelas ondas da desgraça e que chega aqui. Relata, então, em entrevista para Antônio Weiss, Antônio Calado, publicada no livro póstumo de Carpot, intitulado Ao Seu Amoroso Lima, que é de 78, justamente no ano da morte de Carpot. Desse contexto, Gilberto Freire foi uma das pessoas de renome que ofereceram uma base para se agregar produtivamente o pensador estrangeiro recém-chegado ao país, em contexto de exígua oportunidade no mercado de bens simbólicos. O sociólogo manifestou tanto na esfera íntima quanto na esfera pública sua simpatia e consideração pelo estudioso naturalizado brasileiro, quando este erguia os alicerces de sua bem-sucedida carreira como um dos maiores críticos e historiadores da literatura em atividade no Brasil no século XX. Quando publicou seu livro Perfil de Euclides e Outros Perfis, em 1944, pela editora José Olímpio, Freire escreveu a seguinte dedicatória: a José Olímpio Pereira Filho, Otto Maria Carpot, que tinha conhecido há poucos anos, Clarence Harry e Alexandre Alves de Souza. A essa altura, o ensaísta brasileiro já tinha escrito o conjunto mais conhecido de sua obra, né? Casa Grande Senzala, que é de 33, Sobrados e Mucambos, que é de 36, Nordeste, que é de 37. Já tinha fundado as cátedras de Sociologia na Escola Normal do Recife, na Faculdade de Direito do Recife, também tinha sido professor na Universidade do Distrito Federal. Enfim, ele já tinha uma trajetória intelectual, bastante consolidada. Além dessas credenciais, era precisamente no início dos anos 40 um assíduo colaborador do jornal Correio da Manhã e do Diário de Pernambuco, bem como organizador da coleção Documentos Brasileiros pela editora José Olímpio. Carpot, por seu turno, viera para o Brasil com a disposição para construir aqui uma obra própria e original. Mas, para tanto, necessitava de oportunidade e sabia bem da importância de se inserir nas rodas literárias e intelectuais locais. Embora tivesse publicado ensaios longos antes, e isso é bastante curioso, o primeiro livro a ser efetivamente considerado por Carpot foi Cinzas do Purgatório, que é de 42. Então, ele não traz essa experiência prévia na Europa, né? Ele não apresenta essas credenciais europeias, por assim dizer, quando ele chega aqui. E esse livro é justamente dedicado aos seus novos amigos brasileiros. No prefácio ao livro, situa as suas maiores dívidas. E entre essas dívidas, falando muito... Está aqui justamente, né? Muito rapidamente, amigos como Álvaro Lins, Augusto Schmidt, Aurélio Buarque de Holanda, Drummond, José de Queiroz Lima, Santiago Dantas, Manuel Bandeira e Gilberto Freire é um daqueles que é situado no parágrafo seguinte. Nas linhas seguintes do prefácio, no rol seleto dos principais intelectuais da época, então, figura o nome de Gilberto Freire. Mas como se daria essa relação epistolar entre Freire e Carpot? Infelizmente, um dos lados desse diálogo é desconhecido, uma vez que não consegui localizar até o momento as cartas enviadas por Freire. Inclusive, né, fui até a Fundação Casa de Rui Barbosa, que tem lá o arquivo, né, de Carpot, e infelizmente essas cartas não estão lá. As cartas escritas por Carpot, por seu turno, totalizam 13 peças, todas em boas condições de preservação, e algumas eu vou mostrar rapidamente aqui. O conjunto, embora pequeno, ilumina aspectos relevantes dos anos iniciais de Carpot no Brasil. Ao editar essas cartas, com notas de edição e notas exegéticas, procurei testar o funcionamento de arquivos digitais agregados em e-book e no formato EPUB, reunindo imagens dos manuscritos. É interessante observar que foi falado na primeira parte, né?
como eu achei interessante, justamente aproveitando o fato de ser um conjunto relativamente pequeno, da gente conseguir agregar essas imagens. Iconografia dos autores, índice onomástico e temático, articulando todas as partes textuais da correspondência, quer sejam textos principais ou ensaios dedicados um ao outro, que são vários, inclusive nesse período, e que aparecem em anexo, e também os textos de nota de rodapé. Então, justamente por ser relativamente curto, a gente consegue fazer, né, sozinho esse trabalho de referenciação, né, no interior do arquivo. O objetivo foi integrar, então, ativamente todas as partes dessa edição, seguindo princípios da edição crítica de textos nunca preparados para publicação por seus autores em vida. As cartas recolhidas iniciam-se em 3 de abril de 41. Data da peça escrita em francês e assinada por Otto Maria Cartwright. E encerram-se em 16 de dezembro de 50. Então, praticamente uma década. Com um fecho que se revelaria irônico quando posto em perspectiva histórica. O fecho é o seguinte: desejando-lhe boas festas e um feliz ano novo, continua seu amigo e admirador fanático de sempre. O parágrafo de abertura da primeira carta é, na mesma linha, profundamente dignificante e reverenciador, demonstrando o domínio da agudeza retórico-poético nas partes e nos estilos da correspondência. Carpo domina bem essa técnica epistolar. E que pode, né, aí, enfim, é uma hipótese, ter sido transmitida pelos seus estudos filosóficos e teológicos em seu período europeu. E Carpo era muito próximo, então, dos estudos voltados para a religião, inclusive, né? Bom, vejamos. Então, aí, essa carta, né, procurei traduzi-la. E aí, a primeira abertura, em que vocês podem observar a maneira como ele procura se aproximar de Gilberto Freire. Minha mudança de São Paulo para o Rio devia ainda estender a viagem de sua amável carta, a qual sou infinitamente grato. Se já foi um prazer ter encontrado aqui uma figura de cientista verdadeiro humano, como o senhor o é, a felicidade inesperada de conhecê-lo, de receber de sua parte uma carta tão amigável, plena de gentilezas tão pouco merecidas, é uma verdadeira estrela de luz nas trevas deste tempo e deste lugar. O senhor me desculpe, por conta de minha alegria justificada, essas confidências que vêm de um coração amargurado e agradecido. Mas ainda tenho muitos pedidos de desculpa para lhe apresentar. O emprego de meu francês em vez de meu português, ainda muito insuficiente. E, sobretudo, o incômodo desta nova carta. Observamos, portanto, uma refinada articulação retórica que respeita especificidades do gênero epistolar. Inclusive a captação da benevolência, né? Controlando a vazão de seus sentimentos e dosando, no parágrafo seguinte, os pedidos vários que são endereçados a Freire, que está na província. Sobretudo, que dizem respeito à colaboração na imprensa, que era o objetivo do Carpo. Ele almejava ganhar a vida produzindo, né, artigos para a imprensa. Várias dessas cartas inscrevem-se nesse perfil, acho praticamente todas. Na próxima, por exemplo, essa daqui é a carta, escrita em francês. Por exemplo, aqui a gente tem a carta número 3. Agradeço-lhe muito sua amável carta, apesar de lamentando a melancolia tropical de que estava saturada. Um homem como você não pode bem contar os seus inimigos, mas, do mesmo modo, dificilmente pode avaliar a lealdade devota dos seus amigos. E se a expressão amigo e admirador não tivesse perdido em português todo o sentido, eu gostaria de repeti-la. É a única justa e conveniente para designar os meus sentimentos diante de Gilberto Freire. Então, há muitos elogios ao longo dessas cartas. Nesse conjunto, é interessante observar que não há qualquer menção à experiência prévia de Carpo e sobre sua estreita relação com o pensamento católico nos anos de formação europeia.
essa experiência europeia já está presente nas cartas de Alceu. A Alceu, por exemplo, mas a Gilberto Freire a gente não nota. Embora podemos observá-la em sutis reverberações, por exemplo, nas trevas deste tempo e deste lugar. Acho que a própria seleção vocabular exemplifica o que eu estou querendo dizer. Entretanto, mesmo com sua recusa em revelar ou rememorar aspectos de sua vida antes do desembarque no Brasil com sua esposa, Helena Carpot, em 1939, há um conjunto de fatos consolidados sobre a atuação de Carpot na imprensa. Ele já tinha uma experiência prévia, né? Inclusive tinha uma ligação com o Partido Social Cristão, que tinha um perfil conservador, enfim, e praticamente ele saiu fugido, né? Com o avanço do nazismo. Carpot, por esse passado de firmes convicções da missão europeia da Áustria, então, enfim, sobre esse passado, pouco tece comentários ao longo de sua vida no Brasil. Só mais recentemente a crítica, sobretudo acadêmica, tem se debruçado sobre a complexidade de sua formação nas décadas de 20 e 30, valendo a pena mencionar, né, a obra, né, o trabalho de Mário Souza Ventura. E sempre que perguntado sobre dados de sua formação intelectual, né, Carpot era incisivo. O que ele dizia, por exemplo, numa entrevista que foi publicada na revista José, em junho de 76? Ele afirma: segundo os métodos modernos da crítica, só vale a obra. Pelo menos era assim até chegar ao estruturalismo, do qual está aqui um grande representante, que é Luiz Costa Lima, que é um dos entrevistadores. Depois, não sei mais o que houve. Aqui acaba a minha capacidade de compreensão. Então, de fato, ele evitava falar. Após dificuldades, atritos e reveses de natureza vária, logo após essa chegada ao Brasil, Carpot parece paulatinamente alterar o sentido missionário de seu pensamento, dos campos da religião e da política, e mergulha na literatura. Quando se aproxima do grupo regionalista em torno de Gilberto Freire, não o faz reatualizando credenciais cristãs, por assim dizer, em outra direção, e essas credenciais, de fato, foram as que possibilitaram a vinda de Carpot para cá. Se não fosse isso, né, com a intermediação do Vaticano, ele possivelmente não conseguiria essa viagem, né? Em outra direção, passa a prestar atenção às tensões próprias do solo brasileiro, ao que agita a intelectualidade nacional. Tal como Vico, na trilha de suas próprias palavras, Carpot parece procurar insistentemente o sentido superior atrás do absurdo da catástrofe. Então, ele evita os assuntos da vida comezinha, por assim dizer. Então, a articulação retórica cuidadosa nas cartas a Freire, além de assegurar o respeito entre remetente e destinatário, pode, inclusive, ter garantido uma precisa distância de temas polêmicos e dissídios que poderiam abalar a troca epistolar. Então, toda a correspondência entre ambos é profundamente respeitosa. Mas essa preocupação não impedira que eles próprios se vissem enredados em uma capciosa teia de mal-entendidos e preconceitos que poderia prejudicar o pleno acolhimento do intelectual estrangeiro do país como escritor polivalente de raras sabedoria e competência. Foi o que precisamente aconteceu no contexto da controvérsia política e literária em torno da obra de Romain Rolland, que parecia tender a condená-lo como fascista e anular o prestígio alavancado no contexto da grande mobilização inicial de amigos e de admiradores por sua naturalização. Então, quando tudo parecia ir muito bem e Gilberto Freire já estava conseguindo e Carpot estava conseguindo se inserir, né, produtivamente, nós temos aí essa grande polêmica em torno do seu nome. É possível que, em 1944, escritores já se movimentassem demonstrando certo desconforto com a vontade com que Carpot passa a escrever sobre a literatura brasileira. Nesse sentido, seu seguro prefácio ao romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, com ecos de Benjamin,
de Walter Benjamin parece ter incomodado, a gente pode dizer, né, a intelectualidade local. Mesmo porque o crítico começava a depurar uma linguagem muito própria que permitia a mediação original entre literatura brasileira e a produção literária moderna ocidental. E alguns comentaram pejorativamente como que pode um estrangeiro falar de literatura brasileira, né, mal tendo chegado no Brasil. É nesse contexto que a controvérsia toma proporções de polêmica nacional, que ele diz, né, que, enfim, que Álvaro Lins, na verdade, fala e Carpeaux vai nessa trilha comparável ao Affaire de Dreyfus, na medida em que a crítica de fundo estético de Carpeaux sobre Roland, publicada na Revista do Brasil em dezembro de 43, é interpretada como ímpeto autoritário e ataque ao pacifismo do romancista francês. Em Carta a Freire, Carpeaux assim analisa um pouco mais à distância o contexto que insufla os ataques à sua reputação, vistos como um modo indireto de atingir Freire, Zé Lins e Álvaro Lins. E aqui está essa carta anterior. Querido mestre Gilberto, eu vou ler exatamente o meio da carta. Toda carta, na verdade, é interessante, é uma carta longa, e bem no meio dessa carta, ele diz: quase não preciso dizer como me honrou aquela dedicatória, justamente porque veio num momento muito aflitivo, justamente a dedicatória a perfil de Euclides. Quando todo mundo procurava esconder, né, essa amizade de Carpeaux, esse grupo de intelectuais assumiu e defendeu Carpeaux no Brasil. O caso referido já acabou aqui no Rio, mas tenho motivos para acreditar que a campanha continua na província e que você não recebeu ainda informação completa. Eu, como implicado no caso, não sou capaz de dar, mas gostaria muito gostaria muito de você tomar conhecimento de um ponto crucial que só aqui no Rio a gente pôde observar. Aquela campanha começou como campanha puramente literária, dirigida contra José Lins, Álvaro Lins e, destacando, você. Instigado por Gedolino Amado, que resolveu tornar-me, como ponto de menor resistência, como pseudônimo de todos. Reconhecendo, porém, a ineficiência da tática empregada, arranjou a ajuda de outros elementos, que transformaram a campanha literária em campanha política, transformando-me em fascista. E isso, naquela época, no contexto da intelectualidade brasileira, poderia significar, enfim, o sepultamento da carreira de Carpeaux no Brasil. Aqui está. As cartas comprovam que, na fase de adaptação de Carpeaux no país, o intelectual doma sua verve polemista e evita a todo custo participar de diatribes públicas que pudessem dificultar sua ambientação no país de adoção. O discurso epistolar nesse período, inicialmente em francês e depois em português, língua a qual em poucos anos domina, é polido, e é engraçado que ele aprendeu rapidamente o português. Cuidadosamente alicerçado segundo princípios da retórica clássica. Por outro lado, o discurso epistolar atende aos desafios de uma comunicação precisa e pautada pela denotação, de modo a minorar possíveis ruídos que afetassem a imagem brasileira que ele procurava moldar. Essas linhas gerais eram possivelmente compartilhadas por Freire. Então, eu não consigo imaginar, assim, por exemplo, esse exercício ficcional que é muito característico de Freire nessas cartas, apesar da gente não ter justamente as cartas de Freire. Carpeaux, assim, conforme a sua faceta brasileira, aproximando-se, na década de 40, em especial dos escritores regionalistas nordestinos, comprometidos com a construção empenhada de um ethos da brasilidade, entre aspas, né? Ao prefaciar Fogo Morto, diz Lins, observa, por exemplo, mais ainda do que o próprio provincianismo de Gilberto Freire,
Carpo observa a originalidade de uma forma literária espontânea, antirretórica e pautada pela originalidade. Carpo insiste na organicidade não artificiosa da linguagem de José Lins do Rego, ao passo que, para Freire, o amigo paraibano conformou uma escrita literária a partir de várias influências e reverberações, com especial destaque para aquelas que ele mesmo, Freire, teria apresentado ao jovem Zé Lins. Então, aí, a única divergência que a gente consegue perceber entre ambos é justamente quem influenciou José Lins. No caso de Carpo, ninguém, né? Especialmente. É como se ele conseguisse, de fato, construir uma linguagem bastante original. Para Freire, não. É possível traçar alguns paralelos e algumas influências, inclusive com a mediação do próprio Freire. Então, enfim, essa correspondência ela é muito, muito respeitosa. Se na década de 40 a relação de Freire e Carpo parece frutífera, e aqui a gente vai mudar um pouco o tom, com convergências e divergências amigáveis que não provocam cisões na esfera pública, a partir de 50 as coisas mudam bastante. Após 16 de dezembro de 50, a correspondência se silencia, ou pelo menos aquela que está sob a guarda da Fundação Gilberto Freire. Seria natural que nos anos anteriores elas se mitigassem devido ao fato de que Freire passa a residir como deputado federal no Rio de Janeiro, a partir de 46. Mas os anos de convivência não parecem reforçar os liames de uma amizade intelectual duradoura. Muitos pontos de divergência poderiam ser apontados, contudo, um nos parece mais sobressalente. Trata-se da posição ambígua de Freire diante do regime de Salazar em Portugal, que durou de 33 até 74. Se Freire não era um colaboracionista, tampouco divergira claramente sobre os métodos oficiais de coesão política e ideológica adotadas para sustentar o Império Português. Carpo, por outro lado, mostrou-se, com o tempo, um forte combatente da política colonial do governo salazarista. Sai em defesa dos exilados políticos do Império Português, que dava sinal de erosão desde a década de 50. A propósito do objetivo de estreitamento da relação diplomática entre Brasil e Portugal, isso já durante a ditadura militar, num artigo Boxer, Recife, Pombal, Salazar, nele diria Carpo: essa tese da tolerância racial dos colonizadores portugueses tem, como se sabe, o apoio do mestre Gilberto Freire. Então, toda a divergência que não aparece nas cartas, aqui, por exemplo, a gente vê bastante forte, que também acaba de apoiar certas outras teses. E aquela já o levou para os labirintos da lusotropicologia. E, desse modo, nossa viagem para a glória do passado tem como ponto final a miséria do presente. Eis o arremate de Carpo, bastante pessimista, inclusive, ao texto publicado em 15 de julho de 64, no jornal O Correio da Manhã. Finalizando, então, em recente texto intitulado Cartas e Bilhetes de Otto Maria Carpo a Manuelito de Ornelas, Pedro Teobaldi assinala que a correspondência enviada por Carpo a Manuelito poderia ser considerada o instrumento de uma relação bem-sucedida de sociabilidade literária. No caso de Freire e Carpo, apesar de o ano de 44 marcar uma consonância literária e crítica, e de as cartas não apresentarem cisões estéticas ou ideológicas profundas, as divergências e os descaminhos da política nacional, refletida em polos ideológicos contraditórios, atuaram para mitigar uma profícua e estreita amizade entre dois grandes intelectuais atuantes no cordial e conturbado Brasil do século XX. É isso.